Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Hoje eu trouxe meu esposo pra gravar Sou Joe. um vídeo comigo. Que hoje nós vamos começar uma série aqui no canal, né? Que é ensinando não, mas compartilhando as nossas experiências como um casal. Que vai fazer um ano que a gente já tá casado. Graças a Deus! Misericórdia! Parecem 15. Parece muito tempo, porque não é fácil estar casado. Não é fácil, né? E casamento é uma escolha. Você tem que escolher estar casado todo dia. Exatamente. E depende dos dois, né? E sempre um tem que dar o braço a torcer para que possam estar casados todos os dias. Por mais que isso não aconteça muitas vezes. Exatamente. Então nós tivemos essa ideia de estar gravando uma série falando sobre isso. Se você é recém-casado, se você está pensando em se casar, namorando. Isso. Espero que esses vídeos ajudem a vocês um pouco, né? Sim. Então hoje nós vamos falar sobre as diferenças. Sim. Né? As diferenças como um casal. Porque, querendo ou não, gente, somos duas pessoas, temos pensamentos diferentes, viemos de famílias diferentes, né? Tipo assim, de regiões diferentes, de costumes diferentes. E depois, quando vem pessoas, quando duas pessoas se juntam com uma linha de raciocínio diferente, é uma bomba. Relógio. É mais ou menos isso. Sabe o que é interessante, esse negócio de diferença? Um dos maiores responsáveis por casamento terminar é o tal da incompatibilidade, que é as diferenças. E se a gente for olhar para as diferenças, é melhor nem casar. Porque se eu quisesse casar com uma pessoa igual a mim e o Matheus quisesse casar com uma pessoa igual a ele, ou vocês aí quiserem, tipo assim, a alma gêmea, gente, isso não existe, entendeu? É melhor ficar sozinho, porque aí você não vai se decepcionar com você mesmo, é tipo assim, entendeu? Mas o interessante de estar junto é exatamente de estar com uma pessoa diferente, porque o que falta em mim tem nele, o que falta nele tem em mim, é mais ou menos isso, né? Funciona. Isso. Então nós separamos alguns tópicos aqui, a gente vai falar bem breve, bem rapidinho, pra não estender muito o vídeo. E vamos lá. O primeiro tópico: a diferença no modo de pensar. Cabeça. O que você acha disso? É o principal. Eu acho que é o que mais bate de frente. Igual eu e o Matheus desentende muito exatamente pelo nosso modo de pensar, né? Porque às vezes eu penso de um jeito e ele pensa de outro jeito. Realmente, tipo assim, se não chegar a um bom senso daquilo ali, se não souber conversar, vai gerar uma briga, uma discussão, entendeu? Isso é a causa de muitas separações, né? Por exemplo, às vezes ela pensa assim, um exemplo não real. Ela pensa que a água tá limpa e eu penso que a água tá suja. Se a gente não conciliar, não achar um meio termo, a gente vai chegar em algum ponto? Não. Exatamente. Ela pensa de um jeito, eu penso de outro, mas o certo é pensar no meio. Cada um ter a sua opinião valendo. Isso, não é que uma opinião, a dele esteja errada ou a minha esteja errada. As pessoas têm direito de pensar diferente. Não é obrigado a pensar junto. Não é porque eu casei com ele que ele tem que pensar igual eu. Ou eu tenho que pensar igual ele. A gente tem que ter, tipo assim, a palavra certa seria respeitar a opinião um do outro. Por mais que a gente não pense iguais nas coisas, nas situações, pelo menos a gente tem que respeitar e ouvir e, tipo assim, e pegar se realmente o que ele tá falando seja um ponto positivo ou negativo ou vice-versa. Estão entendendo? Tem que ter equilíbrio. Exatamente, tem que ter equilíbrio. Então, tipo assim, não pense que você, quando casar, o seu namorado que vai virar marido vai começar a pensar como você, ou a sua namorada vai começar a pensar como você. Não funciona. Não existe. Não funciona. Vamos pro segundo tópico. True. Modo de expressar. Esse é legal. É legal. Por exemplo, eu amo o Matheus, é óbvio, senão eu não estarei com ele. E ele também me ama, certo? Não estamos juntos, obrigados, claro que não, de jeito nenhum. Mas eu tenho uma maneira diferente de expressar o meu amor por ele.
E ele também tem uma maneira diferente de expressar o amor dele por mim. Como eu disse, eu vim de uma família... de famílias diferentes. Como que eu posso usar a palavra certa? A característica da família dela é uma família mais seca, que não demonstra tanto carinho, tanto amor e tal. E a dele... é uma família mais palhaça, entre aspas. Por exemplo, eu fui criada sem uma figura masculina na minha casa. Ou seja, minha mãe que criou os 3 filhos, certo? E o Matheus já teve uma família bem estruturada, com pai, mãe e tal, né? Tipo, irmãos e tal. Então, pra mim, eu sempre vi, eu cresci vendo a minha mãe como fazendo autoridade. Isso como autoridade na minha vida. Uma figura feminina que fazia o papel da masculina e da feminina. Isso, entendeu? Então, tipo assim, minha mãe foi o pai e mãe que eu não tive, né? Então, depois que casa, isso fica difícil pra mim reconhecer o meu esposo como uma figura masculina na vida dela, de autoridade na minha vida, entendeu? E pro Matheus já é mais fácil isso, porque ele teve a mãe dele. Ele, tipo assim, ele consegue expressar um amor que eu, às vezes, não consigo, entendeu? Às vezes, tipo assim, ele vem, me abraça, é aquele grude comigo, só que eu acho chato. Mas, assim, se eu parasse pra pensar, tipo, nossa, é a maneira que ele tem pra expressar o que ele sente por mim. E às vezes, tipo assim, e eu sou muito seca, não que eu não ame ele, eu amo ele demais. Mas às vezes, tipo assim, eu não tenho aquela paciência de ficar abraçando, de ficar beijando, aquela coisa, sabe? Mas às vezes, assim, eu chego perto dele e às vezes eu dou um abraço do nada. Eu acho que às vezes até ele estranha, assim, ou não? Muito. É a mesma coisa que alguém jogar um balde de água numa terra bem seca, até esquisito. A terra parece ser... gente, tipo assim, eu não tenho culpa disso, né? Porque, igual, antes, por exemplo, o que eu vivi, eu ia abraçar minha mãe, por exemplo, e muitas das vezes ela, tipo assim, o que você tá querendo? Entendeu? Ela me empurrava e tal. Então, querendo ou não, eu criei uma autodefesa em relação a isso com as pessoas. E quando eu recebo isso do meu marido, é difícil de lidar às vezes, entendeu? Não é tipo assim, eu não tô acostumada com aquilo ali. Como que eu vou dar o que eu não recebi? Entendeu? É mais ou menos isso. E essa parte da formação da família, ela fica muito fixada na sua vida até a sua morte. É verdade. Então, o jeito que você for ensinar para um filho, para um afilhado ou qualquer coisa assim, vai ficar. Igual, eu não quero nunca ter que passar para os meus filhos. A gente ainda não tem filhos, mas eu não quero nunca ter que passar para os meus filhos como foi assim minha infância ou minha adolescência, sabe, seca. Eu quero ser uma mãe amorosa, só que isso vai ser difícil, vai ser complicado, né? E eu tenho que aprender primeiramente a ser amorosa com o Matheus, para depois transpassar isso para os nossos filhos. A vida 2 é uma adaptação até o fim. E agora vamos pro terceiro, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tópico 3. É a diferença de lidar com os problemas. Isso é complicado. Às vezes ela é uma pessoa muito nervosa, esquentada. Às vezes ela age pela raiva em algumas situações. Às vezes ela não tem calma. E pelo contrário, eu já sou calmo. Às vezes eu ajo com calma demais a ponto de não fazer aquilo que eu deveria fazer. Exatamente. Tipo assim, surgiu um problema. E o problema é o que mais vai surgir, né, na nossa vida. Se não tiver problema, você tá morto. É, mais ou menos isso. Então a gente tem que aprender a lidar de como um ou outro lida com os problemas. Isso eu tenho que me acostumar com a forma dela até que ela possa se adaptar. Isso. Por exemplo, não quer dizer que eu tenha que lidar a minha vida inteira com os meus problemas da mesma forma. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que pegar aquilo que é importante dela e colocar na minha vida, e ela tem que pegar o que é importante aqui de lidar os problemas meus e colocar nela. Se ela é estressada, ela tem que pegar a minha calma e eu tenho que pegar a agitação dela, para que a gente possa tá no meio termo.
lidar bem com a situação. Porque sempre um vai ser mais do que o outro. Porque isso aí é questão de cultura, ensinamento, temperamento. Isso, temperamento seria a palavra certa. Igual o Matheus já é mais calmo no modo de resolver alguns problemas, algumas situações. E pra mim não, pra mim se eu não tiver que resolver assim rápido algumas coisas, eu fico doida, eu só fico pensando aquilo ali, só fico martelando e tal. Eu quero as coisas pra ontem. E isso é ruim pra mim, entendeu? Então, tipo assim, se sua esposa é estressada ou se sua esposa é mais... Estressada não, ansiosa é uma palavra mais bem colocada. Eu sou ansiosa? Isso é Pra ansiedade? resolver o problema, ela não é estressada, é ansioso. Nossa, eu não sabia que eu era ansiosa. Eu não Sim. pensei que eu era ansiosa. Porque a pessoa ansiosa quer resolver tudo rápido. Ela tem ansiedade de poder... o problema já arrumar uma solução. Tá acontecendo aquilo, eu tenho que arrumar um jeito. Tudo tem que ser um meio termo, né, gente? Também não é pra você, tipo, ficar calmo e pensando, deixar tudo pra última hora. Isso não pode acontecer também, né? Né, senhor Matheus? Porque isso atrapalha também, né? Tipo assim, igual o casamento, por exemplo. Você vai casar e você tem que resolver as coisas tudo antes. Se você deixar pra última semana, tipo, como nós deixamos, próximo tópico. E o último? Nós temos que aprender a lidar com as diferenças, as prioridades da vida de cada um. Por exemplo, antes de casar, isso é muito importante vocês terem essa conversa. Você chegar e perguntar quais são as suas prioridades para sua vida. O que você quer da sua vida? Entendeu? Por quê? Vamos supor, a prioridade do Matheus seja de comprar um carro. Ele quer casar e quer começar a juntar dinheiro para comprar um carro, ok? E talvez a minha prioridade seja construir a minha casa, por exemplo. Como que vai fazer pros dois conseguirem isso? Conciliar, né? Seria a palavra. Conciliar essas prioridades. Exatamente. Se nós, pra conseguir alguma coisa, a gente tem que focar nessa coisa até conseguir, certo? Como nós vamos conseguir essas coisas se os dois estão pensando diferente, de maneiras diferentes? Aí tá vendo as diferenças. Por exemplo, quando a gente casa, solteiro a gente tem uma prioridade. Quando a gente casa, a gente tem que ter uma prioridade do casal. Isso, a prioridade do casal. É a partir do momento que você casa, é exatamente isso que o Matheus falou. Não é sua prioridade como solteiro mais, entendeu? Porque, por exemplo, antes de casar, as minhas prioridades, eu tinha vontade, tipo, de morar fora. Eu sempre tive vontade de morar, assim, em outro estado e tal, de fazer faculdade fora. Talvez se eu fosse solteiro, eu teria feito isso, não sei, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Mas, a partir do momento que eu me casei, as minhas prioridades mudaram. Não é eu morar fora, não é só o que eu quero, mas sim o que ele também quer, né? O que você tem mais pra falar sobre prioridade? Essa questão de prioridade, ela é tão importante. Você vê assim, ó, quem tá namorando, pergunta pro namorado ou pra namorada, qual que é a sua prioridade hoje? Se a pessoa tiver com uma prioridade assim, eu quero juntar dinheiro pra ir passar umas férias não sei na onde. Ok, a pessoa tem a prioridade dela, quer trabalhar para obter algo. Mas se você chegar perto da pessoa e seu namorado ou sua namorada perguntar qual a sua prioridade, ela fala, não tem prioridade não quer fazer nada não. Sai fora. Porque a pessoa tem que ter perspectiva de vida, tem que ter algum sonho, tem que almejar alguma coisa. A prioridade de solteiro vai determinar se ela vai ter uma mente mais madura para entrar num relacionamento. Isso. E tudo, gente, vocês têm que pensar tudo antes e conversar antes de casar. Porque se você vê que tem diferença entre você e a pessoa, isso é perigoso. Isso. Às vezes a mulher apaixona por um rapaz, só que o rapaz, na verdade, perdão pela palavra, é um vagabundo, um sem vergonha que não quer trabalhar, quer dormir a tarde inteira. Isso. Diferenças. Casa, a pessoa não toma responsabilidade, chega lá na frente, o casamento tá terrível. Exatamente. Isso se encaixa até em filhos. Por que não conversar sobre filhos no namoro? Às vezes você casa com o sonho de ser mãe, de ter 2 filhos. Nossa, e tal, e o Deus. cara não quer, não pensa em ter filhos. Como que vocês vão lidar com isso no futuro? Entendeu? Tipo assim, isso vai gerar brigas, porque vocês não conversaram sobre isso antes. Então, que fica assim bem claro, tudo antes de casar.
tipo assim, ah, nossa, eu vou assustar o meu namorado falando de filhos. Gente, mas é uma coisa que vocês têm que resolver antes de casar. E pra finalizar isso, gente, esses 4 tópicos. E acima de qualquer coisa, você tem que respeitar. Respeitar quem está do seu lado, entendeu? Porque é através do respeito que vocês vão conseguir continuar casados. Porque se não tiver respeito em nenhuma desses tópicos, não vai pra frente, não vai conseguir, entendeu? Porque... E realmente é isso, né? Saber como o próximo é, né? Lidar com as diferenças. Lidar com as diferenças. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não percam os próximos vídeos. Vai ser um vídeo na semana sobre essa série, tá ok? E se você gostou, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal. Me sigam também no Snapchat, gente, que está aqui abaixo, na descrição, e no Instagram. E no meu Instagram, tá ok? Ah, quem tiver coragem pode dar opinião nos comentários e pedir um vídeo. Isso, se você tem algumas dificuldades, algumas dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente vai estar gravando, né? Isso. Próximas vezes. Vamos fazer o canal chegar a 10 mil esse ano. Esse ano. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.